Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast do Brasileirão para a gente comentar o encerramento da 37ª rodada. Muitas coisas importantes dessa rodada, tá? Duas coisas que eu já queria destacar aqui: a vitória do Grêmio em cima do Cruzeiro por 2-0 e a vitória do Palmeiras em cima do Goiás por 5-1. Primeira coisa aqui, eu queria só fazer uma correção, algumas correções do podcast de ontem, tá? Eu estava comentando sobre CSA, que o CSA estava rebaixado, e eu acabei falando Ceará, tá? Só para fazer algumas correções, porque às vezes eu começo a falar dos dois times, a pronúncia é semelhante e eu cometo essas gafes. Então eu primeiro quero pedir desculpas aí para os dois times, né, para os torcedores, para os jogadores, porque realmente às vezes a gente dá um nó e aí olha um nome, fala outro, enfim, não tem desculpa, né? Mas é, é, eu tenho que aqui fazer a minha parte e pedir desculpas para vocês. Agora vamos seguir com a rodada, porque comentar rapidinho de Flamengo, né? Uma goleada, maior goleada da rodada, mais uma goleada para conta do Flamengo, 6-1 em cima do Avaí, duelo de líder contra a lanterna. E olha, e acreditem se quiser, tá? O Avaí começou aí, começou não, fez um primeiro tempo razoavelmente bom, tá? Os caras foram competitivos, dificultaram muito a vida do Flamengo, mas o segundo tempo, em mais de um jogo dessa temporada, a gente já viu o que acontece, né? Um primeiro tempo muito intenso, vai para o intervalo e aí às vezes acaba voltando um pouco mais cansado, acaba voltando um pouco mais desligado, né? Porque aquela pausa naturalmente você acaba relaxando um pouco e o Flamengo mostra que sabe punir esse essa diminuição de ritmo do adversário. Então o Avaí fez um primeiro tempo muito bom, mas deu aquela acalmada, deu aquela relaxada, o Flamengo se aproveitou e a partir do momento que sai o primeiro gol, sai um caminhão de gols e aí o Flamengo sacramentou mais uma goleada importante, tá? Importante porque mostra que é um time que, apesar de ter entrado com vários reservas, é, é um time que mostra que está com uma pegada muito forte, tá muito concentrado para a disputa do Mundial Interclubes. Os jogadores claramente se dedicando para não sair do ritmo, para não perder essa boa forma. E eu acho que tem que ser assim até a rodada do final de semana, a última rodada do campeonato, porque é importante, cara. Depois o Flamengo vai ter uma pausa significativa e aí pode ter aquela quebra de ritmo, né? Pode dar aquela, putz, agora a gente queria, tá todo mundo saindo de férias e a gente não, e a gente queria sair de férias. E aí um amigo chama aqui, acaba cedendo, o outro chama lá. É natural que esse cuidado que se tem fora de campo em relação à dieta, em relação à preparação física, né, de dormir cedo, isso acaba eles acabem passando um pouquinho do ponto em alguns dias. Então é importante eles manterem essa pegada, pelo menos nesse final de temporada aí do Campeonato Brasileiro, porque aí são menos dias aí, digamos, de descanso, de descontração, e aí sim eles voltam forte para o Mundial. Acho importante, né, destacar aqui também mais um gol do Gabigol, né? Teve gol da Rascaeta, dois do Renier, garoto jovem, 17 anos. Cara, que temporada também que faz o Renier, né? Ele não jogou a Copa do Mundo, né, do Sub-17 e, e mesmo assim vem fazendo uma baita de uma temporada no Flamengo, né? Poderia ter sido uma coisa, um fator para desmotivar o jogador, né? Porque ele vê que os seus companheiros foram campeões, né? Campeões do mundo e ele não. Isso às vezes pode mexer, pode dar aquele desânimo, mas o Renier não perdeu essa, esse ímpeto, né? Essa vontade de jogar e isso é muito bom para ele. Eu acho que também muito disso graças aos títulos do Flamengo, né? Campeão da Libertadores, campeão do Brasileirão. Então não tem como ficar triste. Você fica triste, obviamente, porque você queria ter representado o seu país, queria ter sido campeão com a camisa da seleção brasileira, mas ele foi campeão duas vezes com o Flamengo e é um cara muito jovem, com um futuro
a princípio brilhante e vai ter condições aí sim de disputar a Copa do Mundo já no profissional, né, dos grandes, e tem condição para isso. Então, grande destaque aí dessa partida, o Renier, assim como foi no Palmeiras, né? Gabriel Veron foi o melhor jogador da Copa do Mundo, também se destacou na partida. Eu já vou pular agora pro Palmeiras, tá? O Palmeiras segue vivo, tá? Acreditem se quiser, e eu aqui tô queimando a minha língua e isso é muito bom. Eu já falei mais de uma vez aqui. Futebol nos permite esse tipo de coisa. A gente vê uma situação, a gente vê uma sequência e a gente tenta projetar um futuro, né? Um futuro próximo. E eu na minha cabeça, em virtude de tudo que aconteceu, não só pela sequência negativa, sequência de não vencer, né, esse jejum de vitórias, né, a demissão do Mano Menezes, o presidente falar que alguns jogadores não estavam se entregando o suficiente, que alguns seriam negociados, não jogariam no ano que vem, o que, que todo mundo imagina? Que vai ser um time que vai entregar as pontas, né, pô, os caras já não vão jogar no ano que vem, também não vou me dedicar, já sei que eu não vou estar nesse elenco. E o fato é que as coisas aconteceram nessa partida pro Palmeiras de forma muito positiva e curioso que foi uma partida que não foi na capital paulista, tá? Foi em Campinas, foi uma cidade vizinha, né? E um estádio muito menor, o público muito menor, e o Palmeiras goleia o Goiás uma goleada de muito respeito. E eu destaquei aqui o nome da partida para mim, né? Os dois nomes, né? Dudu, cara guerreiro na última partida, antes da demissão do Mano Menezes, o único cara absolvido pela torcida, né, da goleada pro Flamengo, o único cara absolvido pela torcida. E também, cara, também pudera, né? O time perdendo de 3-0, terminou 3-1, mas perdendo de 3-0, o Dudu jogando cara, pelo resto do time. Impressionante a garra, a vontade, a entrega. Então fica o destaque do Dudu. E o outro nome, o Gabriel Veron, garoto da base, foi promovido ao profissional e destaque aí na Copa do Mundo, o melhor jogador da Copa do Mundo, fez 2 gols e deu assistência para o Dudu fazer um gol. Então, que partida que fez o Palmeiras, e algumas coisas importantes aconteceram, algumas não, né? Uma coisa muito importante aconteceu para o Internacional, graças a essa vitória do Palmeiras. O Goiás era o único time em condições de roubar aí essa vaga do Internacional para pré-Libertadores, e com essa derrota o Goiás não tem mais condições matemáticas de alcançar o Internacional. Então, torcedor colorado pode ficar feliz porque o Inter está na Libertadores do ano que vem, é a pré-Libertadores, né? São 2 jogos aí, 2 jogos não, são dois, é uma chave de 2 mata-matas, né? Para chegar na fase de grupos, aí sim da Libertadores mesmo. Então, você tá na Libertadores, mas ainda tem um chãozinho, né, para chegar na fase de grupos, mas o importante é estar lá. Eu acho que esse processo de você passar por uma pré-Libertadores pode ser até benéfica, né? Pode ser até benéfica para ganhar confiança, para ganhar maturidade, para se habituar à competição. Então, muitos times tentam fugir disso, e é interessante fugir mesmo, porque é sempre muito complicado uma partida de mata-mata, né? Um jogo de ida, um jogo de volta, depois tem mais um jogo de ida, mais um jogo de volta, com outros campeonatos rolando ao mesmo tempo. É complicado, né? Às vezes é natural que você deixe uma competição de lado, mas por um lado é ruim, por outro é bom, porque, mais uma vez, eu destaco, você se habitua à competição, ganha mais maturidade, ganha mais frieza, né, para esse tipo de jogo, de mata-mata, que sempre tem um componente emocional muito forte envolvido. Então, pode ser interessante, tanto para Corinthians como o Internacional, dois times que estão passando por um momento aí de descrédito pelo futebol que vem apresentando. Pode ser interessante para que os dois ganhem muita confiança para fazer um 2020 muito forte. E para o Palmeiras, essa vitória trouxe o Palmeiras de volta para a briga para a vice-liderança, empatou com o Santos em pontuação, tá? E só fica atrás no critério de desempate, no caso, o número de vitórias, mas tem condições sim de brigar
por esse vice-campeonato, porque primeiro pela goleada de 5-1, né, que a gente tem que destacar, um time que realmente não desanimou e foi para cima e realmente está acreditando nessa possibilidade. E do outro lado, aí sim a gente entra no, 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 no campo da brincadeira, né? Claro que pode ter um fundo de verdade nessa brincadeira. Primeira delas é, aparentemente, os jogadores podem ter jogado mais soltos porque não tá mais o Mano Menezes, porque não tá mais o Alexandre Matos. Então, às vezes poderia ter uma desavença ou a cobrança dos dois era muito ruim e acabava prejudicando o rendimento do time dentro de campo. Isso pode ser um ponto. Aí, mais uma vez, não estou falando que os caras boicotaram o Mano Menezes e o Alexandre Matos, tá? Pode ser uma brincadeira com fundo de verdade. E do outro lado, né, o Sampaoli pode estar querendo dar um presente para o Palmeiras, tá? Dizem aí que as coisas estão encaminhadas com o empresário ou empresários, eu não sei, tá? Peço desculpas do Sampaoli, e ele pode estar querendo dar um presente para a torcida do Palmeiras antes de ir ao Palmeiras. É brincadeira, tá? Mas aquelas brincadeiras que podem ter um fundo de verdade, tá? A partida foi 5-1, mas também não posso deixar de falar, não quero aqui desmerecer o time do Palmeiras, mas a gente também não pode deixar de falar a atuação péssima do Goiás, mas péssima, péssima. Uma noite a ser esquecida. O Goiás, cara, é impressionante. Eu não sei o que acontece com esse time do Goiás. Eu entendo, tá? Eu acho compreensível a postura do Ney Franco de adotar um esquema tático mais ofensivo, mas, cara, pega para ver os 5 gols do Palmeiras. Os 5 não, mas pelo menos os 4 últimos gols, os últimos gols do Palmeiras. É impressionante a defesa do Goiás, cara. Eles deixaram espaço para o Palmeiras fazer o que quis, né? Uma defesa muito aberta, jogadores demorando na recomposição. Sempre tinha dois, três do Palmeiras, dois contra dois contra um, três contra dois, sempre um jogador a mais do Palmeiras. É impressionante essa defesa do Goiás. Claro, mais uma vez, eu entendo a postura do Ney Franco. Ele provavelmente ele foi naquela acreditando aquilo que muita gente vinha falando, né? De que seria um Palmeiras mais apático, que jogaria para cumprir tabela, porque a vice-liderança já estava um pouquinho distante, porque quem iria imaginar que o Santos iria perder nessa rodada também. Então, provavelmente projetando uma vitória do Santos, a vice-liderança ficaria fora de cogitação e seria um Palmeiras absolutamente apático em campo. E isso não aconteceu, então acabou sendo surpreendido, mas também não fez nada para mudar o cenário, né? Você toma um, dois, três gols e não muda, deixa a defesa aberta e tome mais gols, e tome 4, 5 gols. Então, esse é o destaque. Mais uma vez, não quero desmerecer o time do Palmeiras, a atuação do Palmeiras, tá? Mas a gente tem que destacar aí esse time do Goiás, que uma atuação, cara, chega até dá dó do Tadeu, porque é um grande goleiro, mas o time às vezes não ajuda, hein? Acho que é o goleiro, se eu não me engano, é o goleiro mais vazado do campeonato, mas também pudera, né? O time do Goiás às vezes não ajuda, é um time que prega um futebol mais ofensivo, mas também não sabe reconhecer às vezes que é melhor fechar a casinha e evitar uma goleada do que continuar buscando, ainda mais sem o seu principal jogador que é o Michael, né? Perdeu muito poder ofensivo, perdeu aquela criatividade, aquele jogador que pode surpreender, não tinha esse elemento. Então, acho que depois do terceiro gol era hora de repente fechar a casinha, reconhecer a derrota e minimizar o prejuízo. Não fez isso e acabou recebendo um prejuízo muito maior, tá? Outro destaque só para encerrar, o esqueci qual foi o gol do Palmeiras agora, mas foi a assistência do Gabriel Veron. Cara, ele fez o que quis, né? Ele fez o que quis com a defesa do Goiás, saiu driblando e aí encontrou o Dudu muito bem posicionado para fazer o gol. Esse também, cara, que personalidade desse garoto. E uma coisa que a gente chama atenção aí eu ouvi alguns programas esportivos ainda ontem falando sobre isso. Por que que esse garoto não foi aproveitado antes? Por que que o Felipão, por que que o Mano Menezes não viu, né, que poderia fazer bom uso desse jogador?
Essa é a pergunta que todo mundo vai se fazer, que eu ouvi até uma brincadeira de um jornalista falando, cara, o Dudu deve estar pensando, cara, eu joguei a temporada inteira com Antônio Carlos, com Antônio Carlos não, com aquele, putz, esqueci o que veio do Egito, se eu não me engano. Esqueci o nome dele agora, peço perdão, tá? Veio o jogador do Egito, se eu não me engano, esqueci o nome dele agora. Tô jogando com ele, tô jogando com o Borja, tô jogando com o Daverson. Cara, por que que esse cara não jogou comigo antes, né? O jornalista fez uma brincadeira, e é verdade, né? Porque o Dudu teve, quando jogava com o Gabriel Jesus, cara, era impressionante o que os dois faziam juntos. E me lembrou muito aquele Palmeiras com o ataque que tinha o Dudu e o Gabriel Jesus. Ele deve estar feliz da vida que ele vai ter a chance de jogar com esse Gabriel Veron, porque ele vai ter chance de fazer mais assistência e fazer mais gols. Então é impressionante a gente chama atenção para isso, porque por que que esses grandes treinadores não viram nesse garoto um- uma fera aí, uma grande revelação e pôs o garoto para jogar antes? Tá? Ah, coloca um jogo só, que fez o Mano Menezes na estreia. Pô, mas aí põe o cara do meio para o final do segundo tempo. O que que vai resolver, né? O que que o cara vai conseguir fazer? Ele está estreando, é natural ter um nervosismo. Ele precisa de sequência. Ele não foi o melhor jogador da Copa do Mundo à toa. Ele foi o melhor jogador da Copa do Mundo por um motivo. Então põe o cara para ver o que acontece. E precisou um interino, né? O Andrei Lopes treinar o Palmeiras para que isso acontecesse. Então, é, é, mais uma vez, por que que esse garoto, esse jogador não foi promovido antes para o profissional do Palmeiras, né? Essa é a pergunta que todo mundo vai se fazer e que agora tanto o Felipão quanto o Mano Menezes podem ser questionados e tem que ser questionados mesmo, porque é um talento que surgiu e é um talento que está se firmando e tem tudo para fazer um ano que vem absolutamente fantástico ao lado desse ataque, desse super jogador que é o Dudu, guerreiro, cara que busca o jogo o tempo inteiro. Então, para o torcedor palmeirense, a expectativa é muito boa. E mais uma vez, só para finalizar Palmeiras, que eu já estou me estendendo demais, é, é, Jorge Sampaoli pode ser sim o treinador do Palmeiras no ano que vem, tá? Eu ouvi vários jornalistas falando que a negociação já está acertada com o empresário do jogador, do treinador, tá? Isso já está acertado e o anúncio aí do fechamento entre o Palmeiras e São Paulo vai acontecer ou após o jogo, o fechamento do campeonato, né, o encerramento do campeonato, porque aí sim ele pode deixar o Santos de lado, né, pode tirar o foco do Santos e aí sim pensar no futuro dele. Então esse anúncio vai acontecer ou depois do encerramento do campeonato ou só em janeiro, tá? Porque diz que o São Paulo tem uma multa rescisória, mas dizem que essa multa rescisória ela acaba em janeiro. Então talvez esse anúncio espere até janeiro para não ter que pagar essa multa rescisória. Mas diz que as coisas estão encaminhadas sim e que já está acertado entre Palmeiras e os empresário ou empresários, eu não sei, do treinador do Sampaoli. Então, a princípio, né, é aquela novela que aconteceu com o Thiago Nunes, né, enquanto não tivesse, e que o Andrei Santos falou, né, enquanto não, no caso, na época naquele caso do Corinthians, enquanto não tiver assinado, não tem nada garantido, mas a princípio está acertado e só falta assinar esse contrato que provavelmente vai acontecer em dezembro ou em janeiro. A gente segue no aguardo, tá? Para ver se pode entrar um time aí na jogada e tirar e acabar com essa negociação, mas a princípio é um 2020 promissor para o torcedor palmeirense. Primeiro que eu já dei o destaque aí pelo Gabriel Veron e outros jogadores da base que vão ser promovidos, tá? E a chegada do Sampaoli que vai dar uma mexida nesse jeito de jogar do Palmeiras que vai ser muito diferente se ele conseguir fazer acontecer o que ele fez no Santos dentro do Palmeiras,
vai ser um jeito de jogar muito diferente do que a gente e os torcedores do Palmeiras estão acostumados a ver, tá? Vamos seguir com essa rodada. É, outro destaque que eu vou dar aqui rapidinho, a partida entre Bahia e Vasco, era uma partida que para os dois times não vale mais nada em termos de classificação, os dois classificados para a Sul-Americana, mas é o que vale ainda para esses dois, é posição na tabela, é premiação em dinheiro, é grana, e é importante para esses times sim. Terminou empatado, Bahia que conseguiu voltar a vencer na rodada anterior, agora volta a empatar, é a sina do Bahia, né? Impressionante, o Bahia não consegue engatar novamente aquela sequência positiva que teve ali entre no meio do campeonato e mais um empate na Fonte Nova, né? Mas segue classificado para a Sul-Americana, importante, mas dá para sonhar sim com uma posição a mais na tabela, né? Tá empatado com o Goiás, a um ponto atrás do Fortaleza, então tem chão aí para essa última rodada e tem coisa importante para o Bahia sim, assim como tem para o Vasco, tá empatado com o Atlético Mineiro, a um ponto do Bahia, a um ponto do Goiás, dá para sonhar com coisa melhor, porque é uma grana a mais, é um bolso um pouco mais cheio, isso é muito importante pensando aí em reformulação ou em projeto 2020. E para encerrar, Grêmio e Cruzeiro. Deixei para falar desse jogo por último, porque a vitória deu ao Grêmio a quarta colocação, tá? Voltou aí, retomou o quarto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. A gente sempre destaca que isso é muito importante em termos de premiação. Tá? O Grêmio é um time com orçamento limitado, uma questão que já foi indiretamente abordada pelo Renato Gaúcho, né, que o Grêmio não tem tanto poder de contratação como tem o Flamengo, como tem o Palmeiras, como tem o São Paulo, não tem tanto poder de contratação, é limitado a questão de reforços, então essa quarta posição do Grêmio é muito importante, tá? É muito importante mesmo. E sai vencedor aí nesse jogo na sua casa, em Porto Alegre, e o Cruzeiro uma derrota que mantém o time no Z4, né? Mantém o time na zona do rebaixamento. Então, duas coisas aqui para o Grêmio, importante, pensando aí em posição na tabela, já não alcança mais o Palmeiras, mas briga com o Atlético Paranaense por essa quarta colocação, que é importante para os dois, né? Dois times que não têm grandes orçamentos, então a questão da grana faz diferença, sim. E por outro lado, do Cruzeiro, a gente não tem como deixar de destacar que agora essa partida para o Cruzeiro, se fosse um empate, já seria ruim, tá? O ideal e só seria relevante o resultado se o Cruzeiro vencesse, mas era muito difícil, porque mais uma vez eu já tinha comentado ontem que para o Grêmio tinha a questão, o quarta colocação em jogo, é importante para um time como o Grêmio, então não jogaria para fazer para cumprir tabela, para fazer um jogo nada a ver, jogaria para vencer e venceu. E o Cruzeiro, cara, que situação, tá? Complicado, complicado porque eu acho, tá? E eu já falei aqui algumas vezes que o Cruzeiro realmente vai ser rebaixado. A gente não queria isso, tá? Mas é pelo que a gente vem vendo dentro de campo, tá? A gente não vê qualquer tipo de reação, mas qualquer tipo, qualquer esboço de uma reação, de alguma coisa positiva que a gente pode tirar, a gente não vê, não acontece. E eu acho que o Cruzeiro fatalmente vai ser rebaixado, porque na última rodada vai pegar o Palmeiras. Ah, mas vai ser no Mineirão. O Cruzeiro está pedindo torcida única para essa partida, tá? Eu não sei a situação disso. É, é, deixa eu só ver se eu encontro alguma coisa aqui rapidinho, só para eu comentar agora. Mas o Cruzeiro pediu que essa partida fosse realizada com torcida única, só com torcida do Cruzeiro, para evitar um possível tumulto, né? Porque se o Cruzeiro é rebaixado, o torcedor do Palmeiras vai tirar sarro. Você pode ter certeza disso, porque isso sempre acontece. Não é por questão de rivalidade nem nada disso. O torcedor vai tirar sarro, mas dentro dessa partida entre Cruzeiro e Palmeiras, esse duelo entre os dois, tem uma rivalidade passada já, tá no ano retrasado, se eu não me engano, quando o Cruzeiro foi bicampeão, o Cruzeiro eliminou o Palmeiras.
E aí eles tiraram muito o sarro do Palmeiras, tá? Então você pode ter certeza, e até pelo que fez o Palmeiras nessa rodada, que o Palmeiras vai para esse jogo no Mineirão para vencer. O Palmeiras não vai para fazer um jogo para cumprir tabela, o Palmeiras vai para vencer. Primeiro porque vem motivado por essa vitória nessa rodada, segundo porque tem chance sim de terminar na segunda colocação do campeonato, e terceiro porque existe essa certa rivalidade que aconteceu no passado e que pode ser reavivada, porque muitos jogadores que lá estavam continuam nesse elenco e vão querer dar o troco para tirar o sarro do Cruzeiro. Então, é, é, essas coisas de tirar sarro, de fazer piada, faz parte do esporte, é legal, mas às vezes você esquece que no futuro o feitiço pode virar contra o feiticeiro e agora pode custar caro para o Cruzeiro, tá? Então, se for uma partida com torcida única, o Cruzeiro tem mais, mas tem mais do que obrigação de vencer essa partida. Mas mais uma vez, pelo que a gente vem vendo de Cruzeiro, eu acho praticamente impossível que o Cruzeiro consiga vencer o Palmeiras, tá? Eu achava que até antes desse jogo que o Palmeiras fosse empatar ou pudesse perder do Cruzeiro. Agora não. Eu já acho que não empata e nem perde. Eu acho que o Palmeiras vence e se o Cruzeiro não tomar cuidado, vai tomar uma goleada também, tá? Porque é um Palmeiras com outra postura, com outro pensamento, né? Já não tem aquela pressão por resultado, já não tem cobrança, já está em terceiro mesmo, não tem pressão para ser segundo. Um time que vai ter mudança de comando, então estão curtindo o futebol mesmo. Isso a gente viu nessa partida contra o Goiás. Estão curtindo o futebol que está jogando. O Gabriel Verón provavelmente vai jogar de novo e a instrução que ele vai receber faz o que você quiser, vai para cima dele. Se tiver que driblar, se tiver que fazer graça, vai para cima dele. Seja feliz e jogue o seu futebol. Então, o Cruzeiro que se prepare, porque essa partida, esse duelo final contra o Palmeiras, vai ser um duelo dos mais difíceis, tá? Primeiro primeiro que o maior adversário do Cruzeiro é ele mesmo, tá? É o próprio time. Então, primeiro que os jogadores vão ter que colocar a cabeça no lugar. Segundo, a torcida precisa apoiar, porque é a última partida e só a vitória interessa. Terceiro, vai precisar torcer contra o Ceará, porque se o Cruzeiro vencer e o Ceará empatar, empatar não é nem vencer, empatar, o Cruzeiro é rebaixado, não tem mais, não tem como, mesmo se empatar em pontuação com o Ceará, não tem como o Cruzeiro conseguir tomar essa posição, sair do Z4. Então precisa torcer para o Ceará perder, tá? Pode acontecer, isso é possível, porque o Ceará vai jogar contra o Botafogo sonha aí com uma classificação para a Sul-Americana, então essa derrota do Ceará é passível de acontecer, mas para que tudo isso dê certo, o Cruzeiro precisa ganhar e a perspectiva, o cenário é muito negativo, tá? Sinceramente, eu acho que o Palmeiras vai ganhar e se o Cruzeiro não tomar cuidado, vai tomar uma goleada nessa última rodada, cara, vai tomar uns 2-3-0, tá? Pelo menos, se não se cuidar, precisa continuar jogando dessa forma que está jogando, tá? Porque vai ir com tudo para cima do Palmeiras e precisa ir com tudo para cima do Palmeiras porque precisa buscar o gol e esses espaços que vão ser deixados o Palmeiras vai aproveitar e vai punir. Então, uma partida difícil, tá? Eu fatalmente acho que o Cruzeiro vai ser rebaixado. Não queria, sinceramente eu não queria, porque é um clube que, cara, na história do futebol brasileiro é um clube que tem marcas fantásticas, né? Já foi nos anos ali, acho que se eu não me engano, nos anos 90, teve um baita de um time. Então a gente fica triste que mais um grande clube do nosso futebol é rebaixado, mas se for rebaixado mesmo, colhe os frutos que plantou, né? Plantou fruto podre, vai colher fruto podre mesmo e não tem como fugir disso, tá certo? Rodada quente no final de semana, todos os jogos vão ser no domingo às 4 da tarde. Eu acho que isso é legal. Isso já podia ter acontecido já na antepenúltima rodada, né? Porque são coisas que tem coisas em definição, né? Nas três últimas rodadas, pelo menos, eu acho que isso já poderia acontecer, porque tem disputa por Libertadores, tem disputa por rebaixamento,
né, e às vezes até tem disputa por título. Esse ano foi impossível, que o Flamengo voou e sobrou, né, quase 20 pontos de diferença para o segundo colocado. É impressionante essa margem de pontos, mas, eh, eu acho que poderia ter, pelo menos para ser as últimas rodadas, esses jogos no mesmo dia, no mesmo horário, porque, cara, às vezes você joga e já sabe que aquele seu rival para o rebaixamento já venceu ou perdeu. Eu acho que tem que ser tudo no mesmo horário, né? Infelizmente isso não acontece por uma série de fatores que eu não vou entrar em discussão aqui, mas pelo menos essa última rodada, todos os jogos no mesmo dia, no domingo, às 4 da tarde, e aí é muita coisa em jogo. Não topo da tabela, porque já está tudo definido, os classificados para a Libertadores já estão garantidos, não tem como mais mexer, pensando em fase de grupos, em pré-Libertadores, está tudo definido. O que pode mudar só é posicionamento de tabela, e aí é a premiação em dinheiro, mas na parte de baixo, essa última vaga pro rebaixamento ainda está em aberto, muito mais favorável ao Ceará, mas ainda está em aberto. Cruzeiro e Palmeiras, jogo no Mineirão, Botafogo e Ceará, jogo no Engenhão. Tá? Vamos acompanhar com muita atenção essa rodada, porque ela vai ser quente e vai ter alguma torcida que vai sair decepcionada, frustrada, e um time que vai ter que se planejar muito bem. Não só um time, tá? Os dois vão ter que se, independentemente do que aconteça, os dois vão ter que é, se planejar muito bem para 2020, para que um deles volte para a Série A e para o outro para que não corra um risco de rebaixamento mais uma vez no ano de 2020. Vou encerrando por aqui hoje, galera. Desejo a todo mundo um ótimo final de semana, um forte abraço e até segunda-feira aí sim, com o encerramento do Campeonato Brasileiro. A gente fica muito triste, mas depois que acabar o Brasileiro, não tem nada acabado não. Tem muita coisa para acontecer, né? A gente começa a discutir de novo o mercado da bola, quem vai para onde, quem serão os novos técnicos. Rogério Ceni continua no Fortaleza, Luxemburgo continua no Vasco, Sampaoli vai mesmo para o Palmeiras, Fernando Diniz realmente fica no São Paulo, né? Disseram aí que vai ficar, tá garantido no cargo, mas isso no futebol a gente sabe que não é bem assim, as coisas podem mudar do dia para a noite. Então, é, é, várias coisas aí em aberto, e depois que acabar o campeonato, não tem nada acabado não. A gente vai continuar fazendo podcast, a gente vai continuar comentando, especulando o que pode acontecer no nosso futebol, pensando obviamente num 2020 ainda mais grandioso, né? Assim como foi este ano, um 2020 ainda mais grandioso para o nosso futebol brasileiro. Tá certo, galera? Desejo a todos mais, agora sim, para encerrar, um ótimo final de semana, um forte abraço e até segunda-feira. Tchau!